mais uma vez, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ainda orar ao Senhor. Pai, nós mais uma vez suplicamos, ó Deus, o teu auxílio, a tua ajuda para o entendimento da tua palavra. E, ó Deus, para a aplicação da mesma, entendendo, ó Deus, que as doutrinas que estão na tua palavra, Senhor, a qual nós sistematizamos em nossos símbolos de fé, não são apenas adereços, não são apenas algo conceitual, Senhor, mas que entendamos que toda a doutrina ela tem aplicabilidade diária na nossa vida, Senhor. Tem implicações, ó Deus, no nosso viver. Por isso, ó Deus, desperta o teu povo para este entendimento, para que tudo aquilo que conhecemos de ti seja algo que tenha implicações na nossa vida. Assim nós a te oramos, no nome de Cristo. Amém. Qual é a aplicabilidade da doutrina, das doutrinas que aprendemos? Como é que é útil para a sua vida? Será que aqueles os símbolos de fé que temos na nossa igreja, que nós adotamos, principalmente eles têm alguma aplicabilidade para nós em todos os momentos, ou apenas em alguns momentos? Eu faço essa pergunta porque a dificuldade que tinha aqui na igreja de Filipos quanto à prática daquilo que somos hoje como cristãos, como cidadãos do céu, é de fundamental importância que tudo isso esteja fundamentado naquilo que cremos. E isso é algo de suma importância a partir daquilo que fazemos no culto, a nossa declaração de fé. Porque nós temos que declarar a nossa fé? Porque é importante nós sabermos em que cremos e declararmos a nossa fé, para que isso tenha uma aplicação na nossa vida. E veja, irmãos, o texto a qual nós lemos agora, o texto de Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11, é uma das passagens mais profundas e teologicamente ricas de toda a Escritura Sagrada. E veja que quando Paulo escreve essas palavras aqui, está num contexto em que ele está ensinando, falando para a igreja como isso deve fazer parte da sua vida. Por isso que há 2 semanas atrás, quando eu expus o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 27, eu disse: olha, irmãos, aqui é um momento de transição, onde o apóstolo Paulo passa ali no momento em que ele fala acerca da igreja, acerca do seu amor pela igreja, um cunho pastoral, e ele vai agora tratar e aplicar isso à igreja.
quando ele diz viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Eu trouxe aqui uma comparação acerca do que Agostinho ele fala no seu livro A Cidade de Deus, onde ele fala a cidade de Deus e a cidade dos homens. E como cidadão celestial, como é que nós devemos agir? Qual é as implicações de tudo isso? Ao mesmo tempo que a cidade dos homens ela é tomada pelo que se diz e se faz no mundo, toda a ideologia, e a prática é daquilo que se ouve de várias pessoas, de várias fontes. O mundo ele toma como a sua carta magna, ou sua fé, ou aquilo que eles creem e fazem no mundo. E o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Filipos acerca de qual é a sua condição agora de como um cidadão de um reino celestial, dos versos 27 até o verso 30. No capítulo 2, versículos 1 ao 4, ele vai justamente trazer essa ideia de como nós devemos viver aqui na prática. Ou seja, ele traz aqui uma ideia no seu argumento de, veja, nos versos 1, no versículo 1, onde ele coloca alguns conectores aqui como de dúvida, né? de possibilidades, melhor dizendo. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, claro que não Paulo, se há nos outros, mas está pisado aqui, se há alguma comunhão do Espírito, se tivermos afeto e misericórdia, ele diz: olha, se vocês fazem parte do reino dos céus, isso aqui é algo óbvio, prático na vida de vocês. E vocês têm que amar uns outros superiores a vocês mesmos. E aqui, na ideia retórica do apóstolo Paulo, ele está dizendo, mas é como se os ouvintes estivessem dizendo o seguinte: sim, mas por que eu devo amar ao outro? Por que eu devo ser superior aos outros? Por que eu devo colocar em prática aquilo que eu creio? Isso tem ligação para todas as áreas da minha vida? Sim. Em todas as esferas da sua vida, aquilo que você crê, a sua cidadania, ela não pode ser separada. E é isso que Paulo usa, perdão, irmãos, ele usa o argumento aqui. Ele usa o argumento quando ele vai colocar como parâmetro o próprio Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta uma visão exaltada da humilhação de Cristo, como também uma visão exaltada da sua própria redenção, da glória a que ele está agora, a situação ou o lugar em que ele se encontra agora como crente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse trecho, ele frequentemente é identificado como um hino cristológico, e que possivelmente cantado ou foi recitado pelas primeiras comunidades cristãs. E ele leva no âmago o centro, o ministério da encarnação, da obediência sacrificial de Cristo. Ele está dizendo: olha, você deve amar os outros acima de você mesmo. Você deve ser realmente, levar o seu testemunho cristão e aplicar agora na sua vida tudo que a palavra de Deus diz. Por qual motivo? Porque você diz que é crente, porque você serve a Cristo, porque você está cultuando o Senhor. Aí Paulo ele vai colocar aqui como parâmetro o próprio Cristo. Por isso eu quero propor aqui como tema Cristo, o nosso estandarte, o exemplo supremo de humildade e obediência. Nosso estandarte é Cristo, o exemplo supremo de humildade e obediência. E como é que o apóstolo Paulo aplica isso? Como é que eu vou ser, de fato, amar ao outro superior de forma altruísta? As decisões que eu tomo na minha vida é perante a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Por quê? Ele coloca como parâmetro o próprio Cristo. E aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma ligação direta com o que ele fala nos versos do 1 ao 4.
Veja como ele afirma aqui o modus operandi do cidadão do céu, como nós agora agimos. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele faz uma ligação com o que estava anteriormente, e depois ele vai dar um embasamento com a obra de Cristo. Primeiro, o estado de humilhação do Redentor, e depois o estado de exaltação do Redentor. A base para nós agirmos e fazermos agora o que fazemos segundo as Escrituras é por causa de Cristo. Então o texto aqui de Filipenses, quando ele usa aqui o termo "tendo em vós o mesmo sentimento", diz respeito, irmãos, a como nós levamos as nossas ações ao senhorio de Cristo, tendo em seu estado de humilhação e exaltação o parâmetro, dizendo: eu vou agir dessa forma, eu vou olhar para Cristo. Porque geralmente quando nós temos alguma demanda, alguma dificuldade, ou vamos tomar alguma decisão, nós geralmente tomamos a decisão por qualquer outro motivo, sem levar em consideração a Cristo. E a igreja de Filipos, eles não estavam levando em consideração a obra de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. E Paulo usa isso como um parâmetro. E este versículo, meus irmãos, ele enfatiza a relação entre a humildade de Cristo, sua encarnação, e o chamado, a conformidade do cristão até a nova mente em Cristo. Quando ele diz que tem o mesmo sentimento, aqui no versículo 5, o chamado à imitação, não indica apenas um estado emocional, porque geralmente quando fala em o mesmo sentimento, não é um estado emocional apenas, mas sim uma postura e uma atitude que reflete agora o caráter de Cristo. E aqui está ligado o que nós vimos hoje pela manhã, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no estado de perfeição de que o homem ali tem a lei de Deus gravada no seu coração, e ele agia ali de forma perfeita, sem nenhuma incorrência de dúvida, de pecado. E ele aponta para o parâmetro como Cristo, como o nosso estandarte, o exemplo perfeito. O sumo exemplo é Cristo. Por isso, aqui esse texto, quando Paulo diz que tem o mesmo sentimento, ele apela para que nós possamos refletir o caráter de Cristo em nossa vida. E essa disposição envolve humildade, amor sacrificial, serviço ao próximo. Aqui, meus irmãos, o autoesvaziamento de Cristo, descrito aqui nos versos seguintes, é a expressão máxima de sua obediência ao Pai, de sua identificação com a humanidade caída, claro, exceto ao pecado. Mas ele diz: olha, a sua obediência tem que ter como padrão o próprio Cristo. Olhem para Cristo, não olhem para ninguém que esteja ao seu redor. E ao convocar os cristãos a adotarem o sentimento ou a mente de Cristo, Paulo enfatizou um novo modus operandi, a nova forma que nós devemos agir, a nova forma de tomar as nossas decisões. E a mente de Cristo não é apenas um modelo a ser seguido, mas também é uma realidade que o Espírito Santo opera na vida dos regenerados. E aí eu quero que você compreenda aquilo que Paulo vinha afirmando antes. A nova forma, a realidade agora é que o Espírito Santo opera em nós. Por isso que ele diz: viver assim de modo digno do Evangelho. E ele diz: se vocês são crentes, são agora cidadãos do céu, automaticamente a forma de vocês viverem, a forma que vocês devem agora tomar as suas decisões e agir, a nova realidade que agora opera na vida de vocês é a mentalidade do Espírito Santo, a mente de Cristo. Esse versículo, meus irmãos, é um apelo à unidade da igreja, não apenas a unidade de apenas estar junto, mas um pensamento só. Que isso é possível quando os cristãos abandonam aqui o orgulho e adotam a humildade exemplificada por Cristo, deixando todas as coisas de lado e dizendo: o que é que Cristo, o nosso exemplo, o nosso Salvador, o nosso estandarte, ele nos direciona, o que é que indica a obra de Cristo?
Por isso, a obra de Cristo reflete a centralidade não apenas na salvação, mas também na santificação, moldando a nossa vida em conformidade com o Evangelho. Isto é, todas as nossas ações têm que passar no crivo das Escrituras. Nós não temos esse hábito. Por isso que eu fiz a pergunta lá no início: por que você deve ser obediente ao Senhor? E vou mais, vou usar o termo que é usado pelo escritor aos Hebreus: você tem sido obediente até que ponto? Você tem resistido até o sangue? Veja que o Senhor, o parâmetro, o referencial é alto, é o próprio Cristo. Então ele abre essa sessão aqui dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aí nos versos 6 a 8, ele vai usar aqui o estado de humilhação do Redentor. Ele vai dizer: vocês sabem o que é humildade? Olhem para Cristo, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, como temos visto e ouvido hoje, como ouvimos nesses dias pela manhã, na exposição de Gênesis. Olhe para a beleza, a perfeição, a interligação que tem de toda a criação, a mente do Criador, e Ele abre mão de todas as coisas. Por isso que Ele vai mostrar aqui nos versos 6 a 8 um padrão excelente, porque muitas vezes nós podemos dizer: não, mas eu já estou fazendo muito, olha, eu já andei muito na caminhada cristã, eu já tenho olhando para outros, um estado de santificação que é razoável. Aí ele diz: não, porque Paulo começa a argumentação no versículo 6, afirmando que Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, ele posiciona esse versículo diante de uma eternidade passada, se é que podemos dizer uma eternidade passada, não é? Porque a eternidade é algo que não tem início, meio e fim, mas é como se trouxesse uma ideia aqui, onde Cristo já existia na forma de Deus, que ele está dizendo que Cristo é da mesma essência, da mesma forma. Por isso que no grego está morpheteos. Essa expressão aponta para a natureza divina essencial de Cristo, que Ele é Deus, Deus de Deus. Ele diz: olha, você acha que você é humilde? Não. Veja e olhe para Cristo. Ele não se tornou Deus em um ponto do tempo, mas Ele sempre foi Deus, coexistindo com a terceira pessoa da Trindade. Ele não usou como usurpação. E aqui mostra o caráter de Cristo, que embora Ele tivesse todos os direitos e prerrogativas divinas, Ele não considerou essa igualdade. Ele abriu mão. Veja, meus irmãos, é isso que Paulo está trazendo à igreja aqui. O que é abrir mão dos seus direitos? Nós geralmente somos levados a observar os nossos direitos, querer a ferro e fogo, milimetricamente, meticulosamente ali, o que é de direito nosso. A letra ali, exatamente. Mas quando é para com os nossos deveres, nós queremos abrir concessões e exceções. Mas Paulo diz: não, veja, uma coisa é você exigir aquilo que é de direito seu, o salário, por exemplo. Quando chega no final do mês, você chega lá no seu empregador
você vai dizer: olha, eu quero o meu salário. E se ele disser: não, olha, não tem certo, não, mas é direito meu. Outra coisa é você chegar lá no seu empregador, não ter trabalhado um mês, e ele dizer assim: olha, você não tem nenhum direito, você não trabalhou. Aqui está uma situação em que o empregador viu a sua falta, mas automaticamente está lá o salário integral, com algumas gratificações, com alguns direitos que todos que ali trabalharam. O que é que o empregador fez ali? Ele se esvaziou, abriu mão da sua prerrogativa. Claro, guardado as suas devidas proporções. Isso aqui apenas é uma coisa para a gente ter um parâmetro muito distante daquilo que o próprio Cristo fez. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas. Ele, veja aqui, se tinha irmãos que estavam com dificuldades, procurando seus direitos, querendo usar aquilo que Deus lhe concedeu apenas para si, com egoísmo. Sim, porque veja aí no verso 4, quando de Filipenses 2: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Ele diz: olha, aquilo que você tem, você deve abrir mão, você deve compartilhar, você deve dividir. E foi isso que Cristo fez. Cristo abriu mão de todos os seus direitos. Ele não considerou essa igualdade como algo a ser tirado vantagem. Em contraste, aqui com Adão, que tentou ser como Deus. Isso aqui é justamente, meus irmãos, a regeneração, o contrário do que o próprio Adão fez. A nossa natureza caída, como veremos aí no capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado ele habitou em nós, quando ele entrou, quando ele foi imputado, que trouxe avaria em todas as nossas faculdades. Adão, ele tentou ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5, bem claro. Deixa eu ler aqui para que entendamos o que Adão quis aqui. Na conversa ali entre Adão e Eva, no texto aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Veja que Adão e Eva, quando eles comeram do fruto, o que foi que eles quiseram? Aquilo que eles não tinham direito, nem iriam conseguir em hipótese alguma. Mas Cristo, ele fez justamente ao contrário. Ele se esvaziou, ele renunciou voluntariamente aos privilégios de sua glória. E aqui essa atitude destaca a humildade essencial de Cristo, o que é completamente contrária àqueles que são patriotas da cidade dos homens. Aqueles que têm a natureza humana caída, apenas inclinada para a sua própria exaltação. E Paulo vai aqui e argumenta: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí ele diz, explica: pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Então aqui somos confrontados com um chamado prático. A humildade de Cristo deve mudar a nossa mentalidade. Você, por que eu devo fazer isso? Olha, porque o Senhor, apesar dele ser o Rei da Glória, o Criador, ele se esvaziou. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Por isso que Cristo é o nosso estandarte, ele é o nosso emblema, ele é o exemplo perfeito. Olha, está aqui construído o argumento de que a humildade, irmãos, não é fraqueza, mas a manifestação da verdadeira grandeza espiritual.
Paulo está mudando a mentalidade dos que estavam aqui em Filipos ouvindo esta carta pela primeira vez e quer moldar também o nosso pensamento. Uma manifestação da verdadeira grandeza espiritual. E Paulo vai caminhando aqui e mostra que o esvaziamento de Cristo, veja, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então aqui, irmãos, esse esvaziamento não significa que Cristo deixou de ser Deus, como os gnosticistas assim afirmaram, que Cristo quando se encarnou, ele deixou de ser Deus. Não, ele abriu mão ali apenas de suas prerrogativas divinas, com todos os seus direitos. Ele abriu mão. Ele não abandonou sua divindade, mas ele velou sua glória divina ao assumir a humanidade. Isso é um paradoxo. O Todo-Poderoso se fez dependente. Veja qual a argumentação de Paulo. Rapaz, como é que isso pode acontecer? Parece contradizente, não. Mas não é. É um paradoxo. São duas verdades que parecem ali opostas, contrastantes, mas que andam e caminham juntas. Ele se fez dependente. O Criador entrou em sua própria criação. E quando ele assume a forma de servo, revela a profundidade do seu esvaziamento. Cristo não apenas se tornou humano, mas assumiu a posição mais baixa dentro da humanidade, é de servo. Ele não veio como um rei eterno, como muitos judeus ali esperavam. Não, ele foi alguém que não quis nenhum destaque social. Ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Ele abriu mão de todos os seus privilégios, tudo que ele poderia ter como o próprio Deus, ele abriu mão. Isso aponta para a sua total obediência e submissão à vontade de Deus. É que Paulo diz: olha, até que ponto nós devemos ser submissos a Deus e a sua palavra? Diz: total, sem restrição, profunda. Sua submissão é total para ao Senhor. E aí ele quer dizer: eu e você, nós somos obedientes, nós submetemos as doutrinas à palavra de Deus. Sim, quando você vai fazer qualquer negócio, quando você vai assinar os contratos, quando você vai dizer sim ou não de uma simples resposta, pergunta, tudo isso está ligado a Cristo, a sua obediência. Então, quando ele se torna em semelhança de homem, deixar que Cristo se identificou completamente conosco, claro, exceto no pecado. Ele compartilhou nossas fraquezas, nossas limitações, demonstrando a profundidade da sua solidariedade com aqueles que veio salvar. E veja, meus irmãos, e aqui ele quer mostrar a necessidade, a absoluta necessidade de Cristo se encarnar, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós teríamos que ter um representante que fosse perfeito. Lembra quando Adão estava ali no seu estado de perfeição? Ele foi o nosso representante. Tanto é que o pecado de Adão, ele foi imputado a nós. E Adão ali, antes da queda, ele tinha condição de uma obediência perfeita. Claro que quando ele pecou, ele perdeu essa condição. Mas aqui mostra a necessidade também, óbvio, da necessidade de Cristo se encarnar, de estar como o nosso representante legal. E aí, meus irmãos, nessa representatividade legal está a doutrina do pacto. Porque da mesma forma como Adão foi o nosso representante lá no Éden, onde os seus pecados também foram imputados em nós,
A necessidade de Cristo como o nosso segundo Adão, ele se encarnar, ele se fazer como criatura para ser o nosso representante, para nos salvar. E para isso era necessário que ele se esvaziasse de si, que ele, na economia divina, né, como os teólogos dizem, na economia divina, na conversa da Trindade, onde o Deus Pai diz o seguinte: olha, eu vou criar ao homem, mas ele vai cair. E o Filho automaticamente diz: olha, mas para que eles salvá-los, eu vou assumir o lugar deles, eu vou salvá-los, eu vou descer até a terra, eu vou ser de fato morto no lugar deles, eu vou ser a propiciação do pecado deles. O Espírito Santo diz: e eu vou aplicar essa obra no coração de cada um deles. E Paulo abre os olhos aqui dos primeiros ouvintes aqui da carta aos Filipenses, mostrando essa realidade salvífica, a obra perfeita do estado de humilhação de Cristo. Então, este ponto, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em que Cristo tomou de fato ali o lugar de servo, como profetizado por Isaías, o servo sofredor, a quem olhavam para ele e não via beleza alguma, mas o Senhor agradou morrer em nos substituir para que sejamos salvos. Então esse ponto, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira grandeza está no nosso estandarte, que é Cristo, o Rei do Universo, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele doou a sua própria vida. Veja, qual é o sacrifício, qual é o limite do sacrifício que eu tenho que fazer pelo outro? A minha própria vida, a exemplo de Cristo. E por que é uma obediência extrema? Porque no verso 8, quanto ao estado de humilhação de Cristo, ele mostra qual foi o parâmetro, qual foi o limite. A sua extrema humilhação, ser obediente até a morte e morte de cruz. Veja, quando ele diz assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o clímax dessa passagem está na humilhação máxima de Cristo, onde ele ali tomou a obediência até a cruz. A humilhação de Cristo, irmãos, mostra aqui que ela não foi opressiva, obrigatória. Não. O termo deixa muito claro: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui está a grande diferença: a voluntariedade do próprio Cristo. E quer moldar o nosso coração à obediência ao Senhor por amor, voluntariedade, até mesmo por o que Ele fez em nosso favor, nos salvando, nos livrando do inferno, subindo a cruz ali, onde o inferno foi até Ele. Cristo não foi nas profundezas do inferno, mas o inferno foi até Ele, como dizem, o termo que alguns teólogos dizem. Mas o correto dizer é o seguinte: que Cristo sofreu o tormento do inferno que era para nós, a obediência extrema de Cristo. E aqui Paulo, quando ele fala, o termo aqui, quando o apóstolo Paulo fala de sentimento, não é apenas algo emocional, mas também emocional. Nós somos aqui confrontados dizendo: peraí, Cristo, ele foi obediente, ele se esvaziou de sua glória, ele veio para ser servo e não ser servido, e ele deu a sua própria vida de forma voluntária. Então, como eu devo de fato fazer?
X desse parágrafo. A voluntariedade de Cristo. Ele não tinha nenhuma obrigação de vir nos salvar. Ele não fez por nenhuma pressão. Antes, ele se deu, ele se entregou, ele se esvaziou. E é essa atitude, meus amados irmãos, que deve de fato ser o ponto de partida, o referencial para as nossas vidas. E aí, o que é que aconteceu? Quando o próprio Deus ali recebeu a sua obra de levar sobre si o golpe de morte, que é o segundo elemento da ceia, de sofrer nele mesmo a própria morte, as agonias do inferno, ele diz que o próprio Deus o exaltou sobremaneira. Nós lemos o Salmo 22, que quando lemos o Salmo 22, é como se o salmista estivesse ali aos pés da cruz. Não é uma profecia, é como se fosse uma narrativa que estivesse acontecendo e ele mesmo escrevendo ali o Salmo 22, o estado de humilhação do Redentor, o sofrimento de Cristo. Aí vamos para o Salmo 24, onde fala do estado de exaltação de Cristo. E o texto dos versos 9 a 11 aqui fala de Cristo, quando foi recebido na glória. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se fez por satisfeito. Deus, ele ficou satisfeito com a obediência de Cristo. E automaticamente, meus irmãos, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós seguimos e temos a mente de Cristo, o Senhor nos abençoa. Mesmo que momentaneamente, por um breve período, nós tenhamos algum prejuízo, com o mundo, porque você vai ser confrontado e colocado numa situação de que vai ter que tomar decisão. Se você confessar aquilo que você crê, você, de fato, você vai ter prejuízo. Você pode perder emprego, você pode perder amigos, você pode ter uma série de prejuízos aqui momentâneo na cidade dos homens. Mas diante de Deus, o Senhor lhe abençoa. Entenda isso. Deus abençoa a obediência. Deus, ele rechaça, ele odeia a desobediência. Deus odeia o pecado. Por isso, aqui o apóstolo Paulo está levando os seus ouvintes a dizer: vale a pena ser obediente ao Senhor, ter a mente de Cristo? Sim, porque o Senhor nos fará cordeiros com Cristo. Da mesma forma que o próprio Deus exaltou todas as coisas e deu um nome que está acima de todo nome, e todos na terra, todo joelho nos céus e na terra se dobrará. As pessoas, mesmo que sejam contra aquilo que nós cremos, eles vão dizer um dia: Jesus Cristo é o Senhor. Eles estavam certos. Vão comprovar que nós fizemos
fomos obedientes ao Senhor, por uma consciência agora e por uma mentalidade que é uma mentalidade que eles não compreendem a verdade por causa da sua cegueira espiritual, mas que é verdadeira, que essa é a verdadeira mentalidade, e que todas as outras elas são pueris, erradas, e trarão prejuízos sem precedentes, porque todos aqueles que são contra aquilo que a palavra de Deus diz, que são opositores, que têm a sua mentalidade como cidadãos dessa terra, eles vão sofrer o tormento eterno, e nós herdaremos a glória eterna. O apóstolo Paulo tem essa mentalidade, e ele usa esse argumento quando escreve ali a carta aos Romanos. Por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 16, melhor, meus irmãos, eu quero repetir, a partir do verso 12 até o verso 17, Romanos capítulo 8, versos do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, ele vem trazer essa ideia de filiação, o direito agora de filhos de Deus, a ideia de adoção. Somos filhos adotivos de Deus. E como filhos adotivos temos uma outra mentalidade, estamos num novo lar, não constrangidos como se vivêssemos no mundo segundo a carne, mas agora, se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos. Isso é uma marca, é uma evidência que nós somos filhos de Deus. E ele diz: olha, se vocês são filhos, vocês são herdeiros. E ele toca aqui na doutrina da adoção. Até mesmo em nosso país, os filhos que são adotados, eles têm os mesmos direitos dos filhos santos. E aqui ele diz: olha, se somos filhos, somos também herdeiros. Agora, lá no finalzinho do verso 17, ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aonde foi que você estava lá na cruz? Qual foi a cruz que você subiu? Entenderam agora que ele faz justamente essa conexão com a união com Cristo, a união mística com Cristo, a qual nós vimos semana passada dizendo: olha, nós, se somos de fato vivemos acima do modo digno do Evangelho, se fazemos parte dessa nova pátria, nós agora temos essa plena consciência de vivermos como tal. Tem essa ligação agora com a mente de Cristo, e isso é uma obra do Espírito, que agora traz uma nova consciência a nós. Se com ele sofremos, e ele liga agora a obra de Cristo, a obra de humilhação. Ele condensa aqui nessas palavras o estado de humilhação do Redentor, o estado de exaltação do Redentor, os benefícios
de sermos agora coparticipantes da obra de Cristo. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo na carta que ele escreve aos Filipenses, dizendo: você tem que agora seguir uma nova doutrina, diferente do que o mundo doutrina aí, do que eles pregam, uma nova mentalidade. Sim. Por quê? Aqui eu quero trazer, arrematar com a resposta do que foi feita a pergunta lá no início. Qual a importância de nós conhecermos as nossas doutrinas e que ligação tem essas doutrinas com a nossa vida, na prática, a utilidade dela para o nosso dia a dia? Toda. Tem aplicação em toda a nossa vida. A obra de Cristo, meus irmãos, ela é motivo de nós vivermos o nosso ideal. Não há outro. Nós temos que ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Por isso Cristo, ele é o nosso estandarte, o nosso exemplo, não apenas como exemplo externo, não, mas ele é nosso exemplo pelo que tem de aplicabilidade para nós, porque antes de estarmos em Cristo, nós estávamos perdidos, nós estávamos, meus irmãos, caminhando para o inferno, e quando fomos salvos, transportados de um reino para outro, agora nós temos motivos para viver. Nós temos todos os motivos para nos alegrar, para ter um coração contente, para nos esvaziar de nossos direitos quando necessário, não fazendo como usurpação, segundo a Deus. E qual é a aplicação mais profunda disto? No nosso bem-estar espiritual. Eu quero justamente concluir com essa aplicação. Por favor, abra sua Bíblia aí, passou uma página aí, ainda na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele vai tratar do coração das pessoas que ali estavam, o coração ansioso, um coração que é triste, murmurador, descontente. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 9, quando ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo, ele vai dizer aqui, começando dizendo: alegrai-vos. Outra vez no Senhor eu digo, alegrai-vos. E alegrar aqui é como uma lâmpada que é acionada por um interruptor e ali liga automaticamente. Não, isso é uma forma de Deus ali e trabalhando, mudando a mentalidade do coração, para que tenhamos contentamento. E ele vem argumentando aqui que a base é Cristo. Ele diz no verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele vai chegar e vai dizer: olha, o Senhor não é apenas, Deus é apenas transcendente, que é inalienável, que não temos acesso a Ele. Não, ele diz: perto está o Senhor. E aí ele vai usar esse princípio para a oração, para a intimidade com Deus. Ele diz: abra o seu coração para o Senhor, converse com Ele, tenha essa intimidade com Deus. O verso 6:
não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele diz: tira essa ansiedade, essa turbulência no seu coração. Nós somos cidadãos celestiais, nós temos a mente de Cristo e estamos em Cristo. Veja o estado de humilhação, a obra dele. Nós sofremos com ele, nós temos uma ligação íntima com o Senhor. Então vá diante de Deus. Ele diz: porém, em tudo, veja, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí ele diz: como é que está a sua conversa com o Senhor? Você tem essa plena consciência de que Cristo agora, como o nosso mediador, ele abriu o novo e vivo caminho? Como é que você tem reservado um tempo dizendo: Senhor, meu coração está turbado, Senhor, eu de fato tenho andado ansioso, meu coração anda turbulento, e eu, meus irmãos, particularmente, muitas vezes eu vejo em mim como um princípio animalesco, de animal, como os animais, quando eu passo assim, sem estar na presença do Senhor, desapercebido, sem muita intensidade, igual os animais que levantam, amanhecem, comem, vêm, vai, como se nada tivesse ligação com o que está à sua volta, e como se Deus fosse algo muito distante, ou que nem existisse. E nós, como criaturas de Deus, aliás, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, sendo agora trazido de volta, reconstruído a nossa imagem com Cristo, nós não temos aberto nem confiado a Deus a nossa vida, como fazemos muitas vezes com amigos, com cônjuges, com filhos, com pessoas. Não temos feito isso com Deus. Perdeu-se a intimidade com o Senhor. E muitas vezes tido por causa dessa dicotomia, desse grande vácuo, de um abismo que há entre aquilo que é a nossa doutrina, aquilo que cremos e aquilo que vivemos. As doutrinas não são apenas para um conhecimento intelectual, mas para aplicação, edificação da nossa vida como uma unidade de pensamento. Por isso que nós temos que orar pela confessionalidade da nossa igreja, para que tenhamos o entendimento daquilo que cremos, essa unidade, suplicando ao Senhor. E aí ele fecha aqui o verso 6 com o quê? Com ações de graças. O que é ações de graças? Um coração contente, satisfeito. Temos que tirar aquela insatisfação que, principalmente em nossos dias, tão asseverado, tão trazido à tona por causa do pensamento ideológico do marxismo cultural. Diz: você tem que estar insatisfeito, tem que reclamar, e ali cada um procurando os seus direitos, essa guerra das minorias ali, tem muito no âmago ali, essa insatisfação, reclamação. E qual é o fruto de tudo isso? A paz de Deus que excede todo entendimento. E por que ele diz paz de Deus? Ele diz: e a paz que excede todo entendimento. Por que ele coloca de Deus? Porque muitas pessoas falam do paz. Eu vi certa vez as pessoas dando um abraço ali na Lagoa da Pampulha, ali em Belo Horizonte. Vamos dar um abraço aqui pela paz. As pessoas fazem caminhada pela paz, soltam pombas ali nas praias, colocam cruzes nas praias para dizer ali acerca de paz. A paz também não é aquela de cemitério. Quando fui algumas vezes ao cemitério, que termina ali o funeral e fico por último ali,
tem aquele silêncio chamado silêncio sepulcral, né? Não vemos nenhum ruído, mas ali tem paz. Ali o cemitério é lugar onde tem morte, é um sinônimo de morte. Escavar ali, podridão. Mas a paz de Deus, que ele está falando aqui, ele excede todo entendimento. Quando conversamos com o Senhor, quando fazemos uso desse relacionamento que temos com Deus, da oração, nós temos como fruto a paz que excede todo entendimento. Não o ser humano por si só, ele não entende. E aí veja o que é que tem de também outro privilégio, outro aspecto. Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando fazemos isso, Senhor, você abre o coração diante de Deus, fala, expõe, diz: Senhor, é isso que está na minha vida. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, por favor. Aí nós temos o guarda do nosso coração. Essa palavra aqui, guardará o vosso coração, quando foi feita a tradução do texto hebraico para a Septuaginta, é o mesmo termo que está lá quando o Senhor colocou os guardas, os anjos, para fechar o Éden, para que nenhum impostor entre ali no seu reino. E o Senhor, ele guardará o seu coração, a sua mente, mesmo que venha vozes ali tentando penetrar sua mente, trazer, infiltrar com ali palavras, com propostas que não são corretas, né? Vem da parte do Senhor, ele guardará o seu coração. E aí, como é que devemos guardar o nosso coração? Aliás, encher o nosso coração. Ele deve ser preenchido. Nos versos 8 e 9, ele vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele vai dizer: ocupe o seu pensamento com aquilo que vem do alto, com Deus. Quem é Deus? Quem é Cristo? O que foi que Ele fez por você? Quem é o Senhor Criador, o Redentor? Porque nós enchemos a nossa mente com outras coisas que são periféricas e não com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que Cristo é o nosso estandarte, o nosso sumo exemplo, não apenas como aquele que, como muitos dizem, ele morreu de braços abertos e tal. Não, tem implicação muito mais profunda do que apenas um simples exemplo. É porque temos uma conexão vital com o Senhor. Que Deus, irmãos, seja poderoso e servido em aplicar isso ao nosso coração. Ele use o mesmo poder que Ele usou para criar todas as coisas, como Ele é poderoso, para aplicar essa verdade, essa doutrina no nosso coração, para que a gente se deleite na verdade do Evangelho, na obra de Cristo, não apenas na sua humilhação, no seu estado de humilhação, mas também no seu estado de exaltação, porque hoje, no estado de exaltação, Cristo ainda intercede por nós, é o nosso mediador perfeito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém.